Olá, tudo bem? Meu nome é Ranieri Gärtner, sou médico veterinário e este vídeo de hoje, objetivo direto ao ponto, é para conversarmos sobre o estudo da classificação morfológica dos ossos na anatomia veterinária. Vamos lá à nossa primeira classificação. Vamos falar dos ossos longos, tendo como exemplo aqui um fêmur bovino. Os ossos longos têm um comprimento muito maior do que sua espessura e sua largura, o que lhes confere esse aspecto longilíneo, quase cilíndrico, com as extremidades alargadas. Os ossos longos apresentam uma extremidade mais próxima ao tronco ou ao corpo do animal, que seria a epífise proximal, uma extremidade mais distante, que é a epífise distal. Entre epífise proximal e epífise distal, temos o corpo do osso longo ou a diáfise. Existe uma área de transição entre epífises e diáfise, que se chama de metáfise. Ou seja, no osso longo temos uma epífise proximal, uma epífise distal, uma metáfise proximal, uma metáfise distal e uma diáfise. Lembrando que na diáfise encontra-se o canal medular que acomoda a medula óssea. Funções dos ossos longos: servir de alavanca para a locomoção, sustentação do corpo. Em medula óssea, então, hematocitopoiese, produz células sanguíneas. Além do que, seus processos ósseos oferecem pontos de inserção e acomodação de tendões e de músculos. Exemplo de ossos longos são os ossos que pertencem ao esqueleto apendicular torácico e pélvico, ou seja, membros torácicos, membros pélvicos. Exemplos de ossos longos nos membros torácicos: húmero, rádio, una, metacarpos e as falanges. Exemplos de ossos longos nos membros pélvicos: fêmur, tíbia, fíbula, metatarsos e falanges. Vamos a outra classificação morfológica de ossos. Vamos lá. Os ossos planos. Os ossos planos apresentam comprimento e largura equivalentes muito maior do que sua espessura, o que lhes confere esse aspecto aplainado. Funções dos ossos planos: proteção das vísceras e órgãos, aos quais eles cobrem. E seu aspecto anatômico oferece o quê? Uma grande área para acomodação e inserção de músculos e tendões. Exemplos de ossos planos: escápula, no caso aqui uma escápula bovina, é um exemplo clássico de osso plano. Outros exemplos de ossos planos: o osso da pelve, os três ossos que formam a pelve ou osso coxal: o ilho, o isquio e o pubis. Aqui nós temos, o antímero esquerdo, metade esquerda de uma pelve bovina. Para a gente mudar um pouco a espécie, que a gente usa para exemplificar, vamos pegar aqui, o osso coxal ou a pelve canina completa. Então, os três ossos que formam ilho, isquio e pubis são exemplos de ossos planos. Outro exemplo de osso plano são também as costelas. As costelas, no caso aqui uma costela bovina, também é classificada como osso plano, entre outros. Vamos para outra classificação morfológica dos ossos. Vamos para os ossos irregulares, aqueles aos quais a gente não acha um análogo geométrico para classificar. Exemplo clássico de osso irregular seriam as vértebras. Aqui exemplificando duas vértebras bovinas, uma vértebra cervical, uma vértebra torácica. Cuidado! Algumas bibliografias classificam as vértebras como ossos curtos. Entretanto, nós temos como base, como referência bibliográfica, o livro do Sisson Getty, que classifica as vértebras como ossos irregulares. Então, em nossas aulas, nós vamos ter as vértebras como exemplos clássicos de ossos irregulares. Vértebras são ossos ímpares que se encontram no plano mediano. Principal função, principalmente das vértebras, é o quê? Proteção de estruturas nobres, no caso, o sistema nervoso central, a medula espinal, que é acomodada e protegida pelo canal vertebral. Além do que, também sustentação do corpo e, claro, seus diversos processos ósseos oferecem espaço e área para acomodação e inserção de músculos e tendões. Outros exemplos de ossos irregulares são alguns ossos do crânio. O esfenoide, o vômer são ossos irregulares, o osso temporal é classificado como osso irregular também, a maxila também é classificada como osso irregular,
O osso zigomático também é classificado como osso irregular, entre outros. Vamos a outra classificação morfológica dos ossos, os ossos curtos. Vamos dar aqui como exemplo os ossos do tarso e os ossos do carpo. Então, o tarso no calcanhar são esses pequenos ossos, né, quadradinhos, e o carpo no pulso. Né? Os ossos curtos, eles têm uma espessura, um comprimento e uma largura equivalentes. O que lhes confere esse aspecto de como se fossem pequenos quadrados, semelhantes a pequenos quadrados, pequenos retângulos. Né? Então, são semelhantes às suas dimensões. Funções dos ossos curtos: absorção de choque, reduzir o atrito de tendões sobre os ossos, evitar o quê? A mudança de trajeto, de direção de determinados tendões e aumentar a força de alavanca de músculos e tendões. Outros exemplos, né, de ossos curtos, a gente retirando aqui, né, além dos ossos do tarso e do carpo, os ossos sesamoides, eles também podem ser classificados como os ossos curtos. No caso aqui, uma patela canina. Falando em sesamoides, ossos sesamoides também é uma classificação, então pode ter dupla classificação como outros ossos, tá? Os sesamoides têm sua própria classificação, que é o quê? Ossos sesamoides, que tem o formato de uma semente de gergelim, uma semente de sésamo. Localizam-se esses ossos aonde? Normalmente eles têm um desenvolvimento intratendíneo, dentro de tendões, ou na parte fibrosa, na cápsula fibrosa das articulações. As funções dos sesamoides seriam o quê? Proteger os tendões, né, do atrito, e os tendões vão sofrer atrito, né, sobre protuberâncias ósseas, então proteger esses tendões, reduzir esse atrito, né? Aumentar a área de inserção tendínea e redirecionar determinados tendões, né, tendo uma potencialização mecânica e reduzindo o esforço muscular. Então, exemplo de sesamoides, o exemplo clássico são as patelas. Né? A patela está localizada onde? Aqui na tróclea femoral, né, na epífise distal, formando a articulação fêmuro-patelar. Vamos lá, mais uma classificação morfológica dos ossos seriam os ossos pneumáticos, são ossos do crânio. O que são ossos pneumáticos? São alguns ossos do crânio. Os ossos pneumáticos são ossos que apresentam uma cavidade no seu interior. É uma cavidade que é repleta de ar. Essa cavidade é recoberta internamente por uma mucosa altamente vascularizada. Quais são as funções dos ossos pneumáticos? Como, por exemplo, o frontal, né, o maxilar, o palatino, entre outros. Essas cavidades que são repletas de ar e revestidas por uma mucosa altamente vascularizada, elas aquecem o ar, então preparam o ar, né, para que vá em direção ao pulmão, vão preparando o ar. Outra função, reduz o peso da cabeça. Esses espaços, né, com ar, se o osso fosse compacto completamente, né, a cabeça pesaria mais, então reduz o peso da cabeça, facilita a sustentação da cabeça. Protege, parece que tem a proteção mecânica contra choques. Essa conformação morfológica dá mais resistência mecânica contra choques a esses ossos do crânio. E uma outra importante função, né, dos ossos pneumáticos é trabalhar ou funcionar com uma caixa de reverberação sonora, potencializando a fonação dos animais domésticos e a nossa fala. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, comentem, curtam, compartilhem e, novamente, deixem sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!